E aí pessoal, que tal? Vocês já sabem que eu adoro comida, aliás no canal tem muitos vídeos sobre esse tema. E no vídeo de hoje eu gostaria de explicar para vocês algumas diferenças e algumas questões importantes sobre vocabulário e sobre gramática, né? Na hora de pedir comida, por exemplo, no restaurante ou se você for viajar, né? Você vai precisar dessas dicas que eu acho que são muito úteis, tá bom? Vamos lá? Em primeiro lugar, eu gostaria de falar de falsos amigos, né? Falsos cognatos aqui no Brasil. Tem muitos nessa área. Alguns que são úteis, porque são muito frequentes, são os seguintes. Por exemplo, na Espanha a gente usa sobremesa, que não tem nada a ver com sobremesa aqui no Brasil, que é aquele tempo que você fica depois do almoço, depois da refeição, falando com amigos, batendo um papinho, tomando um cafezinho, cozinho, né? A gente chama isso de sobremesa, estar de sobremesa. Mais uma palavra que muda é verdura, né? Que quer dizer legume aqui no Brasil. A gente fala, por exemplo, me gusta la verdura ou não me gusta la verdura. Eu gosto de legumes ou não gosto de legumes. Outra palavra que muda é vaso. Quero um vaso de água, um copo de água. Também a gente tem salsa. Por exemplo, carne com salsa, né? Carne com molho. Salsa e molho. A gente tem pastel, que não tem nada a ver com pastel aqui no Brasil. Para a gente, pastel é bolo ou torta aqui. A gente usa muito a palavra copa, uma copa de vinho, que quer dizer taça de vinho, né? A gente tem também pimentão. Por exemplo, a gente cozinha muito com pimentão, que é páprica aqui no Brasil. E por último, uma palavra muito usada é rebanada, que é uma fatia de pão. Por exemplo, a gente fala, vou a comer tortilla com uma rebanada de pão. São muitas diferenças, mas são palavras que são super frequentes em espanhol. Às vezes acontece que as palavras são completamente diferentes e aí fica um pouco difícil, né, lembrar delas. Por exemplo, a gente fala cuchara quando vocês falam colher, né? A gente fala cuchillo quando vocês falam faca. Ou a gente fala tenedor quando vocês falam garfo, né? Também muda muito postre, né? Que é sobremesa aqui no Brasil. Por exemplo, falando de carne, a gente usa a palavra pollo, que quer dizer frango aqui no Brasil. Então, cuidado porque tem muita pegadinha aí nessa área, na área da comida. Depois, uma questão que é interessante é como a gente usa palavras diferentes para falar da mesma coisa. Que nem acontece aqui no Brasil. Por exemplo, você pode falar de mandioca, ou de aipim, ou de macaxeira em função da região, mas quer dizer a mesma coisa. Nos países que falam espanhol, acontece a mesma coisa. Por exemplo, às vezes tem diferenças Espanha e países da América Latina. Por exemplo, na Espanha a gente fala patata. E em geral, na América Latina, os falantes usam papa. Tá certo? Às vezes simplesmente são diferenças entre países. Por exemplo, na Espanha e no México a gente fala maíz, mas na Argentina, na Bolívia e no Uruguai eles usam a palavra choclo. Na Espanha a gente usa tinto, vinho tinto. Vou a pedir-me um tinto, quer dizer um vinho tinto, né? Mas na Colômbia um tinto é um café com leite, né? Então, se você viajar, né, para países que falam espanhol, cuidado porque às vezes tem palavras que mudam ou que não querem dizer a mesma coisa. Tá certo? Galera, uma questão interessante que é muito cultural também é a carne e o ponto da carne, que muda muito nas duas línguas, né? Por exemplo, aqui vocês falam mal passada, ao ponto, bem passada. Muda muito na Espanha, a gente fala, quando vocês falam mal passada, a gente vai falar poco hecha. Quiero la carne poco hecha. Quando vocês falam ao ponto, é parecido, a gente fala al punto. E quando vocês falam bem passada, a gente fala muy hecha. Também uma questão que muda são os cortes da carne. Por exemplo, quando vocês falam filé mignon, a gente fala solomillo, nada a ver. E quando vocês falam bife, vou comer um bife, a gente fala filete, tá certo? Vou a pedir um filete. Se você for comer frango, um corte muito típico é o peito de frango, né? Mas aí a gente fala pechuga de pollo. Então é isso, gente, tem muitas pegadinhas, mas com esse vídeo eu acho que vocês vão
conseguir evitar os problemas e não vão pagar mico quando vocês pedirem no restaurante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês podem dar uma curtidinha, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e nos vemos por aqui. Hasta la próxima!